Para começar, eu vou começar falando as documentações e as particularidades do CIE, que, como eu disse, vou usar o IMA aqui de Minas Gerais como exemplo, mas é sempre bom lembrar que cada estado tem o seu CIE específico, com seus documentos específicos e com algumas normas específicas também. Bom, no CIE aqui de Minas Gerais, toda a documentação necessária para envio de um projeto está disponibilizado no site do IMA. E o site do IMA é muito completo, é organizado, é fácil de achar o que você precisa, fácil de tirar dúvidas. Então, se você trabalha com projetos agroindustriais aqui em Minas Gerais e nunca entrou no site do IMA, eu te recomendo fortemente que dê uma olhada lá, dê uma vasculhada. Tem muita informação boa lá, fora as notícias do que sempre está acontecendo aí no Ministério da Agricultura. Os documentos necessários para entrar com o projeto no CIE, eu vou falar cada um e vou explicar um pouquinho de cada um deles, combinado? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no chat, eu respondo. Então, se for surgindo algum questionamento, pode ir mandando aí que eu vou dando uma olhada, tá bom? Bom, o primeiro documento que a gente precisa falar é sobre o projeto técnico, que são as plantas. No CIE, as exigências são que sejam enviadas planta baixa de layout, com layout de todos os equipamentos numerados, com legenda explicativa falando o que é cada um daquele equipamento, layout da fábrica, então todas as paredes, todas as áreas construídas, tanto da área de produção quanto das áreas adjacentes, né, que são as áreas ali próximas, que são a área administrativa, caldeira, lavagem de caminhões, quando houver, esse tipo de coisa. Então, na planta baixa de layout, tudo isso tem que estar listado com a cor certinha. Quando se trata de um projeto de construção, as cores das plantas é toda preta porque é um novo projeto. Se você for dar entrada num processo de reforma e ampliação, nesse caso, as paredes que já existem vão ser desenhadas na cor preta e as novas paredes, as novas construções, os novos ambientes vão estar de vermelho, tanto as paredes quanto os equipamentos, tá? Isso é muito importante. E no caso de reforma e ampliação, as paredes que forem ser demolidas têm que ser representadas de cor amarela. Muito cuidado, gente, na hora de escolher o tom do amarelo, porque pode ser que no seu computador esteja dando para ver certinho, mas faz o teste, faz um PDF pequeno, olha se no PDF o tom do amarelo tá claro, tá dando para saber que aquilo dali é um amarelo de demolição. Se possível, faça uma impressão, nem que seja uma A4, só para você realmente testar aquele tom, para não ter problema quando isso chegar no serviço de inspeção. Então, esses tons claros, eu sempre recomendo fazer essa conferência para não ter problema, tá? Além da planta baixa, o CIE exige que seja enviado planta hidrossanitária. Se você não tem vivência com esse negócio de planta arquitetônica e acha que vai ser uma planta hidrossanitária mega complexa, não se preocupe, que a planta hidrossanitária utilizada no serviço de inspeção para aprovação do projeto é uma planta hidrossanitária básica. Então, é uma planta hidrossanitária onde você vai marcar no projeto onde vão estar localizados os ralos daquele laticínio, onde vão ser os pontos de água, para você marcar as linhas de água fria, de água gelada. Linha de vapor também é importante que seja demarcado. E colocar onde vai ser o escoamento de água e onde vai ser a estação de tratamento e fossa séptica quando houver, tá bom? Então, essa é a planta hidrossanitária. Além dessas duas plantas, o CIE exige... Gente, só uma pausa. Não se preocupe, é porque, como eu disse no início da live, nosso serviço de inspeção é o IMA, então de vez em quando eu vou trocar, porque a gente acaba acostumando a chamar de IMA, tá? Mas o IMA é o CIE do estado onde você estiver aprovando o projeto. Combinado? Então, vamos seguir. O IMA exige também que haja planta de corte de situação. A planta de corte é uma elevação longitudinal e uma transversal do laticínio. Não é necessário que haja a planta de corte da área administrativa. Só da área fábrica já é suficiente e vai te atender. Também é importante que tenha uma planta de fachada. Só a fachada do estabelecimento também não precisa ser inclusa a área administrativa. Nessa mesma planta, como são plantas em escalas de 1 para 50, e isso é muito importante,
Somente a planta de corte é feita na escala de 1 para 50. A planta baixa e a hidrossanitária, que eu já falei, é em escala de 1 para 100. Nessa planta de corte, os espaços, você pode ver que vai sobrar espaço na sua prancha, se você estiver usando uma prancha a zero, por exemplo. Te recomendo colocar a planta de situação junto com a planta de corte. São informações que se completam e que você otimiza, né, para não ficar aquele monte de prancha, você não mandar aquele monte de arquivo para o serviço de inspeção. A planta de situação é a localização do estabelecimento em relação ao terreno, em relação ao entorno. Se houver alguma construção residencial que faça divisa com a área da fábrica, é importante que ela seja representada também. E um detalhe na planta de situação que você não pode esquecer é de escrever na rua o nome daquela rua, ou avenida, ou forma de acesso. Porque se você não coloca esse endereço, a chance do seu projeto ser indeferido por conta disso é bem grande. Então não se esqueça disso. Reforçando, a planta de situação tem que ser entregue em escala de 1 para 500, tá bom? Bom, além dessas plantas, para o serviço de inspeção estadual, também é necessário que você faça o MDESC, que é o Memorial Descritivo Econômico Sanitário da Construção. Antigamente, esses dois documentos eram separados. Era um econômico sanitário e um para construção. O IMA atualizou esse documento e em muitos estados isso foi atualizado também para agora ser um documento só. Então, todas as informações, quem já viu outra live minha já me ouviu falando com certeza que esse memorial é a extensão da planta e tem que ser preenchido com muita atenção. Nele são descritas todos os detalhes do projeto, todas as especificações de material, altura de parede, cobertura, pavimentação. Então, é um documento muito importante os motivos de indeferimento por falta de atenção para preencher esse documento são assim, altíssimos. Eu não preciso nem falar isso aqui porque eu tenho certeza que você já viu algum vídeo meu falando isso aqui no canal, né? Não tem dúvida nenhuma disso. Os outros documentos que a gente precisa para enviar para o CIE são alvará, e esses são documentos de responsabilidade do seu cliente. Então é bom, gente, logo no pré-projeto, você já solicita esses documentos para ao longo do seu desenvolvimento, o seu cliente já ir providenciando, caso ele não os tenha ainda. E são eles: alvará de funcionamento, e lembrando que esse documento pode ser emitido mesmo sem o projeto construído. Instrua seu cliente a ir na prefeitura da cidade dele e pedir um alvará de uso e ocupação daquele espaço. A prefeitura vai emitir um alvará que vai servir para o ministério e você vai poder enviar. Então, alvará, outorga da água, isso só quando seu cliente for usar água de poço, é preciso que ele tenha essa autorização e esse documento tem que ser enviado junto com o processo. O outro documento, licença ambiental. Tanto licença quanto alvará, seu cliente consegue com o engenheiro ambiental. Oriente ele a isso para não ter problema e para poder agilizar o processo, tá bom? O outro documento necessário é o contrato social. Se esse contrato tiver passado por alguma alteração, você pode enviar só a última alteração do contrato. Não precisa mandar todas aquelas alterações. Imagina um contrato com 12 alterações contratuais. O tamanho desses arquivos, né? Então, só a última alteração contratual já é necessária, tá bom? Já é necessária e suficiente.